Capítulo 18, Jeremias 18. Nós vamos ler dos versos 1 a 6. Preste atenção na palavra do Senhor. Não sei se você está conseguindo ler aí. Dá para ler aí? Dá, dona Cecília? Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Diga comigo: eis como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém. Vamos orar. Pai, mais uma vez nós recorremos à oração, porque nós cremos no poder da oração. Deus amado, eu não sou um palestrante, não sei fazer isso. Por isso eu peço que nessa noite, mais uma vez, o Teu Espírito Santo venha sobre a minha vida, me tomar, para que a palavra seja entregue como lhe é devida ao coração do Teu povo, Senhor. Fala conosco, Senhor, me dá unção para falar, e dá unção para o Teu povo para ouvir, entender e receber esta palavra no coração. Oramos assim com gratidão, em nome de Jesus, e o povo de Deus disse amém. Queridos, eu gosto muito da forma com que Deus, Ele trabalha, e a forma com que Ele se revela na palavra. Deus se revela como Pai, Deus se revela como Mãe, Deus se revela, através das profissões, você vai encontrar Deus como um construtor, Deus como um arquiteto, Deus como um pastor. E nessa passagem Deus está se revelando como um oleiro. O contexto aqui tem a ver com a comunidade de Israel, o povo de Deus naquele momento. Deus se revela a Jeremias e pede que ele descesse à casa do oleiro. E ele foi, ele se dispôs, ele desceu. Provavelmente ele foi no vale de Inom, que é onde, provavelmente, o lugar aqui onde Jeremias teve que descer. E a Bíblia fala que ali então ele tem uma amostra do que Deus está querendo comunicar ao povo. Deus estava querendo dizer que o povo havia se estragado. Ele fora criado, aquele povo foi criado para refletir a glória de Deus. Quando Deus escolhe Israel, Deus escolheu Israel para que Israel refletisse a glória de Deus. Israel ainda não era nem uma nação, era uma pessoa. E Deus então escolhe Israel para que em Israel a glória de Deus pudesse tocar as demais nações. Esse era o propósito da nação de Israel. E agora Deus tem que chamar o profeta, para que o profeta descesse à casa do oleiro, para que o profeta entendesse e comunicasse à nação que aquele projeto havia se estragado. E Deus então trabalha com essa figura maravilhosa de uma mão, de um olheiro, fazendo um vaso. Hoje eu queria então olhar, aqui a gente tinha muitas coisas para falar, a gente podia falar do vaso, a gente podia falar do barro, a gente podia falar de inúmeras coisas. Eu queria hoje olhar para o olheiro, não é olheiro não, é oleiro, Olhar para esse artesão, para esse homem ou para essa mulher que tem a habilidade de fazer um vaso. Eu já preguei essa palavra para Sara, ela falou: papai, eu já fiz um vaso. Aí eu me lembrei, que coisa gostosa. Não sei se já teve a experiência de produzir alguma coisa, talvez não tenha ficado tão bonito como nos parece, que esse vaso aí na mão desse moço ficou, mas que experiência maravilhosa. Eu queria hoje, de maneira muito objetiva, olhar para Deus como esse olheiro, para Deus como esse artesão.
E a primeira coisa que vem ao meu coração é que Deus, como um oleiro, é que Deus, como um artesão, Ele sonhou em seu coração antes de fazer o vaso, antes de fazer aquela peça, antes de fazer aquela obra. Deus já tinha na sua mente, já tinha no seu coração a obra que Ele faria. Olha só que interessante, você não compra esse tipo de barro no supermercado, né? E naquela época ali nem supermercado tinha, era uma vendinha. Se o oleiro desejava fazer um vaso, ele tinha que descer aonde? No brejo. E ele tinha que meter a mão na massa para separar ali a terra, a argila, o barro, para levar para a sua olaria, para então poder fazer aquela peça. Só que quando ele pega aquela peça, quando ele pega aquele volume ainda sem forma, quem está de fora não está vendo nada a não ser um monte de argila, um bloco de argila, ou um pedaço de barro ainda sem forma. Mas no coração e na mente do oleiro, o vaso já está pronto. Gente, se você já teve a oportunidade, né? Deus deu graça a você de construir uma casa, desde a compra do terreno, você sabe o que é isso. Quando a gente compra o terreno, a gente anda pelo terreno já imaginando onde é que vai ser o quarto, aqui vai ser a sala, aqui vai ser a cozinha, melhor lugar da casa, né? Aqui vai ser o quarto, aqui vai ser o lugar, né, onde eu vou guardar as coisas. Toda casa que se preze tem um quarto de bagunça, ou é só na minha lá que tem? Né? Tem, né, em todas as casas. E a gente compra o terreno, e qual é a primeira coisa que a gente faz depois de comprar o terreno? Vai fazer o projeto. E o que é o projeto? O projeto nada mais é do que o sonho da casa. A casa está pronta? Não, o terreno está ali. Não tem nada, não tem material, não foi feito nenhum tipo de trabalho ali naquele terreno, mas a gente com o projeto na mão já está sonhando. A gente já está vivendo ali, a gente já está andando na casa, a gente já está sentindo até o cheiro daquele ambiente. Nós temos um sonho enquanto igreja, de fazer uma igreja maior, que atenda pelo menos 1000 pessoas, e eu creio que nós alcançaremos isso em nome de Jesus. Gente, eu já sei onde vai ser o altar dessa igreja, e eu já me vi pregando nesse altar da igreja, quando não tem ninguém aqui na igreja, não é aqui. O nosso sonho, pelo menos está no meu coração, depois a gente vai repartir, a gente está procurando, né, alguém para projetar isso, porque eu quero que você veja, para que você comece a sonhar comigo, né, primeiro a liderança, depois a igreja. Para mim é nesses 2 terrenos que a gente tem aqui, derruba essa casa, dá uma endireitada no terreno, e o altar é lá no fundo, sabe quando você sai do estacionamento e vem para cá, já vai construindo na sua cabeça aí, a gente sai do estacionamento, tem aquele portão, ali é o púlpito. É o púlpito virado para cá, a igreja é de assim, não é de comprido, e eu já sei onde é que o Ayrton vai sentar, eu já sei onde é que a Dona Maria vai ficar, eu já sei onde meu pai vai estar, onde a Verbena e a Vanilde vão ficar, eu já consigo ver você chegando no altar. Está pronto? Não. Você está vendo? Não, mas está pronto no meu coração. Eu estou sonhando com isso. Quando Deus desceu no brejo para pegar a mim e você, Ele já sabia o que Ele ia fazer com as nossas vidas, e o que Ele ia fazer era algo maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor, porque o artesão, Deus como esse artesão, como esse oleiro, Ele já sabe para que você existe. Aliás, você só existe porque um dia Deus sonhou com você, do jeitinho que você é, fazendo as coisas que você faz, para a glória e louvor do nome do Senhor. Vira para o irmão, tá, e diga assim: que sonho lindo Deus teve com você, e eu estou vendo você agora, louvado seja o nome do Senhor. Tem gente que se acha estragado, não é estragado não. Deus sonhou com você, dá para imaginar isso? Deus sonhou com você, quando você ainda não tinha nem nascido.
Deus sonhou com você, do jeitinho que você é, com as características que você tem, com as inclinações que você tem, com as aptidões que você tem, antes de você ter nascido, ter sido concebido. Está escrito ao teu respeito na Bíblia, a gente viu no filme ontem, né? Está escrito na Bíblia ao seu respeito. Como? Olha só o que Deus está falando de você. Ou você está escrevendo para Deus, olha só, tu me formaste o interior, tu me teceste no ventre da minha mãe, graças te dou, visto que por um modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Escuta isso, os teus olhos, o salmista está olhando para a vida dele e está falando para Deus, e ele diz assim: os teus olhos me viram substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Louvado seja o nome do Senhor. Deus sonhou com você, e você é uma obra-prima do Senhor. Louvado seja o nome desse Deus maravilhoso. Nossa, eu achei que ia ter um glória a Deus bem gostoso agora. Eu vou falar de novo. Deus sonhou com você, e por isso você existe. Louvado seja Deus. Aleluia. Você não é obra do acaso. Você não nasceu porque aconteceu alguma coisa. Você não nasceu como um acidente. Ah, meu pai e minha mãe não queriam. Não, Deus, que é soberano, queria que você viesse a existir, porque Ele tem projetado algo lindo para realizar na sua vida, e através da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia fala que um dia Deus manda um anjo para visitar o Manoá. A mulher do Manoá é estéril e não tem filhos. E ele vira para o Manoá, para a esposa dele, e diz assim: oh, vocês terão um filho. O filho que vocês vão ter, eu vou revelar agora no que eu sonhei. O filho que vai nascer de vocês vai ser chamado de pequeno sol, Sansão. Esse filho, ele não vai cortar o cabelo. Esse filho não vai se relacionar com o fruto da vide. Esse filho não vai poder tocar num cadáver, num morto, nem acompanhar um ofício. Mesmo se for alguém da família, nos dias do nazirado, ele não poderá participar do enterro do ente querido. Ele será separado desde o ventre. Ele ainda não nasceu, você ainda não ficou grávida, mas eu estou aqui para revelar que Deus já sonhou com esse filho, e esse filho será um grande libertador em Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Ele ainda não tinha nascido, e Deus falou para a mulher estéril: você vai gerar, o menino vai ser um libertador de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o Novo Testamento? E eu me lembrei desse texto, porque quando eu fui lá, na casa da Eliana, e o Mova foi lá, o Ricardo falou assim: ela está que nem o Zacarias. Você lembra do Zacarias? Zacarias, ele era casado com a Isabel, e eles eram sacerdotes, e lançado por sorte, ele foi escolhido para prestar serviço no altar, na época antes de Jesus. E ele chega ali, já no Novo Testamento, Lucas capítulo 1, ele está servindo no altar, e de repente ele fica assustado, porque ele olha para o lado, quem é que ele viu? Um anjo. Cuidado, hein? Cuidado, porque você pode olhar sem pretensão aí, e ver um anjo do Senhor, porque esse lugar está cheio de anjo. Louvado seja o nome do Senhor. Cuidado aí, quem sabe ele está sentadinho do seu lado aí, com a bênção na mão para te abençoar nessa noite. E ele tomou um susto, ele ficou morrendo de medo, joelho tremendo, porque era um anjo da parte de Deus. E o anjo fala assim para ele: cara, a sua oração foi ouvida, a tua mulher que é estéril ficará grávida, o nome do menino será João, ele será grande diante do Senhor,
Ele converterá o coração de muitos na casa de Israel. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, porque sobre ele virá o poder do Espírito Santo, como nos dias de Elias. E a Bíblia fala, queridos, que ele duvidou, ele não sabia como é que se daria, ele ficou mudo, ele tinha que escrever em tabuinha, né? Ele pegava uma madeira para escrever. Eu lembrei de Eliana. Agora eu fico maravilhado com isso. Ela era estéril, ela não tinha filho, e Deus fala para ela: o nome vai ser esse, ele também será consagrado desde o ventre, será cheio do Espírito Santo, ele será grande diante do Senhor. Eu sonhei com alguém, e esse alguém cumprirá o seu propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero voltar a afirmar a você: você não é um acidente de percurso, você só existe porque Deus sonhou com você. Deus idealizou a sua vida, Deus idealizou o seu caminho, Deus idealizou a sua história. Assim como um artesão, um oleiro, ele faz um vaso e já tem um vaso na cabeça, Deus já tinha você na cabeça e no coração dele, antes mesmo de você nascer. Louvado seja o nome do Senhor. Dá um abraço aí na pessoa que está ao seu lado e diga assim: você é um sonho de Deus. Aleluia! Eu sei que tem uns atrevidos aí falando: nossa, então você é um pesadelo, hein? Está repreendido isso em nome de Jesus. É um sonho, é o melhor dos sonhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Diga assim: Deus, como um artesão, sonhou em seu coração antes de me criar. Segunda coisa que eu queria pensar com você aqui em Deus como esse oleiro, é que a Bíblia fala que quando Jeremias desceu na casa desse homem, o homem estava trabalhando, e é uma expressão que chama muito a minha atenção. A Bíblia fala que o oleiro estava entregue à sua obra. Eu acho lindo isso. Eu fico imaginando como o meu pai. Se você vê o meu pai lendo um livro, desiste de perguntar alguma coisa para ele, né? Porque ele fica tão envolvido naquele livro, que acho que ele se transforma num personagem, né? A gente fala com ele, eu já não ouvia muito bem, né? Quando ele estava, eu lembro lá na casa, ficou bravo comigo, eu lembro quando estava lá na casa da minha avó, da avó Ivete, e o meu pai estava lendo, esquece, quando ele sentava no lugarzinho ali, pegava uns livrão desse tamanho, acabou, e ele lê rápido, ele gosta de ler, nem sei se ele, agora está lendo a Bíblia. Eu chego lá em casa, e aí pai, como é que está a leitura? Eu já estou na frente, faz 15 dias já. Eu falei: glória a Deus, louvado seja o Senhor. E ele fica envolvido, imaginando, pensando, sonhando. Olha só que coisa maravilhosa. Deus não faz nada em série. Deus não faz nada como no processo de industrialização. Deus não fala assim: eu vou fazer o ser humano, e eu vou encher a terra de ser humano, então vai ser em série. Não, Deus é um artesão. Deus tudo que faz de maneira artesanal. Quando ele pensou no Edivaldo, ele falou: vou caprichar na cabeça. Ele nem lembrou de cabelo quando Deus estava fazendo o Edivaldo. O Edilson então, nem se fala. Que coisa linda. Deus envolvido, Deus trabalhando, totalmente atento àquilo que ele estava fazendo. O artesão, por que as coisas artesanais são mais caras do que as coisas industrializadas em série? Você vai comprar um jeans lá, eu não lembrei de uma marca que nem existe mais. Nossa, aí a gente vê que a gente está ficando velho mesmo. Lembra de uma calça Westop? Jesus de Nazaré. Você ia comprar o Westop, gente, era baratinho. Lembra da outra? Quem já usou, agora vai revelar pecado. Quem já usou Conga? Meu Deus. Aí eu vou fazer a pergunta: azul ou vermelha? Azul. Gente do céu, vocês são velhos demais. Alguém me contou esse negócio da Conga, nem sei o que é isso. Que chute, quem já usou que chute?
a coisa mais gostosa quando ganhava o quichute era pegar abaixo dos cravinhos e ficar tirando aqueles negocinhos. Que delícia que era aquela coisa lá. Vocês nem sabem o que é isso, gente, quichute. Era baratinho, gente, era tudo em série, tudo igual, tudo igual. Se tinha defeito, todos tinham defeito. Deus, quando resolveu fazer você, Ele parou tudo e deu total atenção àquilo que Ele estava fazendo você. Ele caprichou demais. E gente, trabalho em série, se aperta um botão, a coisa já acontece. Está pronto. Se aperta o botão aqui, entra o tecido ali, a hora que você chega lá já está pronto. Não é isso? A peça está pronta. E no nível artesanal, como que é feito? O artesão só tem 2 mãos. O oleiro, a gente está falando de vaso, só tem 2 mãos. E ele usa aquelas mãos naquele monte de argila e vai tocando, vai dando a sua digital naquela obra. Você tem a digital de Deus em você. Ele te fez de uma maneira assombrosa, Ele te tocou. Olha, quando Ele foi fazer você, Ele fez você do começo ao fim. O artesão é assim, ele pega desde a matéria-prima e vai até o final. É Ele, não é tudo em departamento, não vai fazer um quichute, um faz o cadarço, outro faz, não, o artesão ele faz tudo, ele pega lá a matéria-prima e vai trabalhando, vai moldando, vai imprimindo, vai fazendo, demora, não é feito instantaneamente. Você já viu Michelangelo, né? Você não viu Michelangelo, lógico, mas você já ouviu falar desse cara. O cara pintou a Capela Sistina em 4 anos. E ainda havia uma mística, será que ele pintou deitado? Não, falaram que ele pintou de pé. E é o teto da Capela Sistina. Ele pintou uma obra-prima, durou quanto tempo? 4 anos. Quem gosta de instrumento aqui, eu estava ouvindo um produtor, um cara que faz violino. Sabe quantas horas demora para fazer um violino? 250 horas. Se trabalhar 8 horas por dia, todos os dias, 31 dias. Ele está ali, ó. Quando ele está naquele projeto, ele não está fazendo outra coisa. Ele não está envolvido em outro projeto. Desde a chegada da madeira, você sabia que quando chega a madeira para fazer o violino, ele bate na madeira, e o som que sai do violino vai dar para ele a ideia, se aquele instrumento vai ser bom, e ele fica ali, toda a atenção dele, ele sonha, ele dorme, ele come, ele está trabalhando. Meu irmão, isso para mim é revelar do amor de Deus. Você é um vaso nas mãos do Senhor. E quando Deus sonhou com você, primeiro Ele já te viu pronto, antes de você existir, Ele já sabia como a Cidinha seria, que ela ia encontrar o Ari ia ficar apaixonado pela Cidinha, ia ser aquela coisa maravilhosa. Ele já sabia de tudo, Ele já sabia que a Silvia ia trabalhar lá no prédio da Bradesco Seguros, da Bradesco lá na Moraes Salles, e eu ia trabalhar no centro comercial ali na Barão de Jaguara. Já sabia que o nosso horário de almoço ia ser o mesmo horário do almoço. Já sabia que meio-dia eu ia descer. Quem é que estava esperando lá embaixo? A Silvia. Já sabia que você lembra aquele restaurante chinês que tinha ali embaixo? Tem ainda. Hoje eu passo na frente e falo, meu Deus, como é que tinha coragem de comer aqui? Acho que até hoje eles não lavaram aquele chão. Mas eu gostava de comer ali, gente, era a coisa mais gostosa do mundo, levar a Silvia para almoçar. E eu ainda estava nem namorando ela ainda. Porque ela é muito light, minha esposa, maravilhosa. Então eu fazia o meu prato, já contando com aquilo que sobraria do dela. Porque ela ia lá, ela conseguia almoçar uma folha de alface e um morango. Mas era uma delícia pagar o almoço para ela, era baratinho. Então o que eu ia pagar para ela, eu punha no meu prato. E o que era gostoso depois lá daquele restaurante, na época, nem sei. Aquela banana caramelizada. Lembra daquela banana? Uma banana caramelizada. Não, está dando água na boca agora. Hoje tem x-salada, eu vou comer como se fosse uma banana caramelizada. Deus já sabia de tudo isso.
Nada que acontece na sua vida é por acaso. Nada que acontece na sua vida é coincidência. Tudo faz parte de um propósito eterno, porque Deus sabe no que Ele está envolvido, no que Ele está trabalhando, e quando Ele está trabalhando na sua vida, Ele para tudo só para dar atenção para você. Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu fico imaginando o homem fazendo violino, ou o homem tentando moldar esse vaso lindo, e a gente querendo ouvir logo o som do violino, e ele está cuidando do traço. Eu nem sei se tem traço no violino, tem? Não? O que tem no violino? Fala uma parte do violino aí, Bruno. Ponte. Aquele negócio onde põe o negócio aqui. Ele está ali, ele está atento àquilo. Eu quero que toque. Tá bom, calma. Eu sou paciente quando eu estou trabalhando na sua vida. Talvez você esteja querendo que Deus acelere alguma coisa na sua vida. Ele está dizendo, não, eu sei o tempo certo, eu vou fazer tudo o que tem que fazer, porque tudo que eu faço é perfeito. Se está demorando alguma coisa na sua vida, é porque Deus está caprichando para te dar algo maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não demora, Deus capricha. Louvado seja o nome do Senhor. Vira para o mundo do seu lado e diga assim: Deus não demora, Ele capricha. Pastor, eu tenho 40 anos e ainda estou solteiro. Imagina que vai vir aí, varão. Vai vir um negócio de outro mundo. Vai ser uma benção. Você lembra, voltando a falar do Michelangelo, aquela estátua do Davi, já viu aquela estátua? Por uma imagem, 5 metros de altura, era um bloco de mármore, e ele moldou aquele bloco, sabe em quanto tempo? 18 meses, ele fez outra coisa junto com esse projeto? Não, porque o artesão dedica toda a atenção para a obra que ele está fazendo. Talvez você tenha entrado aqui, se sentindo alguém desvalorizado. Talvez você tenha entrado aqui se sentindo que Deus não te ama. Eu quero te dizer, Deus te ama tanto, que quando Ele está trabalhando na sua vida, Ele não faz outra coisa a não ser trabalhar na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Diga assim: Deus, como artesão, dedica atenção em cada peça que faz. Receba essa palavra de Deus. Talvez você esteja ansioso, talvez você esteja tão aflito porque quer que Deus faça alguma coisa e Deus não está fazendo. Não, Deus está fazendo sim. É que Ele está muito atento, Ele está envolto, Ele está trabalhando, que a atenção toda exclusiva é para aquilo que Ele está fazendo na sua vida. Tenha paciência, porque você vai receber algo extraordinário das mãos do Senhor. Você crê? Diga amém. Outra coisa que me chama a atenção aqui, é que Jeremias desce à casa do oleiro, e ele já sabe, o oleiro sabe que forma dará o vaso, Jeremias não sabe. Jeremias fica impressionado que ele está entregue, ele se entregou à obra que ele está fazendo, e não adianta Jeremias importuná-lo, porque toda atenção é a obra que ele está fazendo. Louvado seja o Senhor. Só que diz a Bíblia, que o que aconteceu com aquele vaso? Estragou nas mãos do oleiro. Deus faz coisas erradas? Deus estraga alguma coisa que faz? Não, só para a gente entender aqui. O problema nunca será o oleiro. O problema sempre será o barro. Eu fui pesquisar aqui, como é que um cara faz e qual é a qualidade do barro. E eu descobri que um bom barro tem pelo menos 3 características. Primeiro, um barro bom para fazer um vaso desse, tem que ter liga, senão não sai vaso. Segundo, não pode ter impureza, sujeira, galinho, não pode ter nada. O oleiro, ele vai demandar muito tempo preparando o barro, tirando todas as impurezas, para que o barro fique limpo, para que ele possa fazer uma obra-prima que ele está sonhando em fazer. E a terceira característica do barro, é que ele tem que ser uniforme. Não pode ser um barro rígido numa ponta e maleável em outra ponta. Ele tem que ser igual, ele tem que ser por inteiro, para que o oleiro possa trabalhar, sem ter dificuldade numa parte e um pouco mais de facilidade na outra parte. Então o problema, isso é fala de um oleiro.
O problema nunca será no artista, no artesão. O problema sempre será no barro. A Bíblia diz que não foi o oleiro que estragou o barro, foi o barro que se estragou na mão do oleiro. E se a gente continuasse lendo o capítulo 18 de Jeremias, para a gente entender o contexto, a gente ia perceber. Deus falou assim: sabe por que vocês estão estragados? Porque vocês estão querendo fazer o que dá na cabeça de vocês. O verso de número 12 diz: mas eles dizem, não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. O problema era o oleiro, o problema era o barro. Sabe quando a nossa vida se estraga? Quando nós queremos andar independente do oleiro. Quando nós queremos andar uma vida independente, segundo o nosso padrão, segundo a nossa vontade, quando nós nos desprendemos da mão do oleiro, a vida se estraga. Quando nós nos desprendemos da mesa que ele está trabalhando, a obra não fica perfeita, ela fica imperfeita, ela desmancha, ela desmorona. E nessa noite Deus está dizendo: você pode estar estragado, desmoronado, desmanchado, não por minha culpa, porque eu não erro, é porque você se desprendeu de mim. Mas hoje é tempo de nos colocarmos de novo nas mãos desse oleiro maravilhoso, que sempre trabalha em nosso favor. Meu casamento estragou, não foi Deus, foi você. Minha vida estragou, minha empresa estragou, não sei o que estragou. Mas eu estava na mão de Deus. Sim, mas você é ruim. Sim, porque você era imperfeito. Sim, porque não tinha liga. Sim, porque você não estava uniforme. Nessa noite Deus está dizendo: pode acontecer da vida estragar. E aí eu não quero deter muito tempo aqui, porque todo mundo sabe que a vida estraga, não é não? Você sabe que a vida estraga? Tua vida já azedou alguma vez? Está azeda hoje? O que me deixa mais maravilhado é o seguinte: Jeremias desceu, o cara pegou uma placa de argila, um pedaço de argila, pôs e começou a trabalhar. Talvez o vaso estivesse ficando bonito, daquilo que ele sonhou, e de repente alguma coisa aconteceu, murchou, perdeu, aconteceu algo ali. Sabe o que eu fico maravilhado? Aqui não está escrito, mas você já viu um oleiro trabalhar, você vai ver o que ele fez. Ele continuou pedalando a roda, ele continuou umedecendo e começou tudo de novo o trabalho, para fazer um outro vaso. Louvado seja o nome do Senhor. Se Deus é o artesão da tua vida, Ele nunca vai desistir de você, ainda que a sua vida tenha se estragado. Louvado seja Deus. Se isso não é amor, eu não sei o que é. A gente erra, a gente estraga tudo que tinha para ser maravilhoso, e Deus fala: não tem problema, eu te amo tanto, eu vou começar tudo de novo, e agora eu vou fazer de você um outro vaso. Louvado seja o nome do Senhor. Se a vida está estragada, que nessa noite você possa ter a plena consciência que Deus não desistiu de você, Ele está trabalhando. Louvado seja o nome desse Deus maravilhoso. Verso 4 diz: tornou a fazer dele outro vaso. Aleluia. O segredo é estar nas mãos do oleiro. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado: eu não sei se sua vida estragou. Pergunta isso, fala. Mas se você estiver nas mãos do oleiro, Ele vai continuar trabalhando, até fazer de você algo novo, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Gente, eu estou maravilhado. O cara foi, começou a fazer, estragou na mão, continuou fazendo, para nos dar uma outra lição. Se Deus é o artesão da sua vida, Ele fará de você o que Ele quer, não o que você quer. A Bíblia diz: tornou fazer um outro barro, conforme bem lhe pareceu. Não é do seu jeito, é do jeito de Deus.
Ah, mas eu queria. Se Deus não quer, seria a pior coisa para a sua vida se isso acontecesse. Mas eu apostei tudo nas minhas fichas ali, deu errado. Graças a Deus, levanta um hino da vitória, levanta um altar nessa desgraça, glorifique e exalta o nome do Senhor, porque Ele continua trabalhando na sua vida, para fazer conforme lhe agrada, conforme bem lhe parece. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo, quando ele vai falar da igreja, Paulo, quando ele vai falar do corpo de Cristo, que é a igreja, ele faz uma analogia com o corpo humano, e ele diz: pode todo mundo querer ser orelha? Imagina um corpo só de orelha, que coisa feia. E ele vai trabalhando a questão, e ele vai falando: não adianta você falar que quer ser pé, não adianta você falar que quer ser mão, não adianta você falar que quer ser um nariz, não. A Bíblia fala lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 18, que Deus distribui os membros conforme Ele quer. E aí Ele vai trabalhar. A uns Deus colocou como isso, outros no corpo foi colocado como aquilo. Então não adianta o pé falar que queria ser mão, não adianta a mão falar que queria ser orelha. O que você precisa é descobrir qual é o seu papel no corpo de Cristo e desenvolver essa função o mais rápido possível. Louvado seja o nome do Senhor. No corpo de Cristo, a única coisa que não tem é um apêndice, que não serve para nada, só para dar problema. Não tem isso no corpo de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus fez um novo vaso, conforme bem lhe pareceu. Olha só que coisa maravilhosa. Foi conforme lhe pareceu. Ele decidiu fazer você. Ah, por que eu não tenho nariz tão grande igual ao do meu irmão? Por que o dele é maior que o meu? Ah, por que eu não tenho 1,85 m igual o pastor Vladimir? Ah, por que eu não nasci loirinho de olho azul? Porque Deus fez você conforme bem lhe pareceu. Porque Ele decide. O barro não fala nada para o oleiro, é o oleiro que faz. Então qual que é o papel do vaso, do barro? Se render às mãos do oleiro. Você está disposto? Mesmo se o final não for o que você quer, mesmo se lá você fala assim: eu quero ser um vaso de decoração. Eu ia trazer um vaso aqui. Um vaso, isso aqui não é, né, Fátima? Isso aqui é levinho, né? Eu peguei com tanta força outro dia. Nossa, aqui. Ah, eu queria ser um vaso daquele lá para ficar na igreja, para todo mundo olhar para mim e me ver. Deus fala assim: eu tenho outra utilidade para você. Em vez de vaso de decoração, vou fazer uma botija, para que você sacie a sede dos sedentos. Louvado seja o nome do Senhor. Ah, mas eu queria ser um tipo de vaso, sabe aquelas coisas lindas, que vai em alto grau de temperatura, para ser queimado, para ser laqueado, sei lá o nome que fala, pintado, aquela coisa linda, aquelas coisas maravilhosas. Outro dia no shopping, segunda-feira, estava tendo algumas nações ali, e tinha vaso, tudo quanto é jeito, desse vaso, aquelas porcelanas, aquelas coisas pintadas, minimamente, que coisa linda. Eu quero ser um daquele. Deus fala: não, você vai ser um porta-escova de dente. Pô, pastor, pisou na bola, hein? Se Deus fez, Deus sabe o que fez. Se você for um porta-escova de dente e cumprir o seu propósito, quando você chegar no reino eterno, você vai ouvir: vinde bendito do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo, porque você cumpriu o propósito da sua existência. E quando nós cumprimos o propósito da nossa existência, nós somos as pessoas mais felizes da terra. Sabe por que tem gente infeliz? Porque ocupou uma posição que não era dele, ocupou uma função que não era para ele fazer. E olha só, Deus não tem crise de identidade, não. Deus não tem problema, você vai ficar bravo porque Ele fez de você um porta-escova de dente. Ele não está nem aí, porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele está envolvido. Se Ele fez, é conforme a sua capacidade. Eu me lembro de Mateus capítulo 25, que Ele fala de um homem que saiu para uma viagem, reuniu 3
dos seus trabalhadores e distribuiu talentos. 5. Para o outro, quanto foi? E para o outro, conforme a sua capacidade. Ah, mas Deus, então quer dizer que o Ayrton é mais capaz do que eu? Sim. Você foi feito para cumprir um propósito. Sabe por que talvez ele seja maior do que você? É porque o que eu tenho para fazer através da vida dele seja diferente. Esse copo aqui deve caber 300 ml. Quantos ml cabe nesse copo? Se eu pegar uma garrafinha dessa de meio litro, 500 ml, e colocar aqui até o final, o que vai acontecer? Vai desperdiçar, vai derramar 200 ml. Por quê? Porque esse copo não tem capacidade para receber 500 ml, ele foi feito para receber 300. Ah, mas eu quero fazer isso. Não, faça o que Deus criou você para fazer, e você cumprirá o seu propósito. Sabe por quê? Porque se esse copo para Deus foi feito para ter 300 ml, Deus, quando Ele vai encher esse copo, igual eu estou fazendo aqui, Ele vai parar nos 300 ml. Sabe o que quer dizer? Tudo o que você precisa para ficar cheio, Ele vai fazer. Você vai ser 100% daquilo que Deus te projetou para fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Não vai ficar assim, meu irmão. Você não vai ficar assim. Você vai ser um copo cheio para a glória e louvor do nome do Senhor. É segundo a sua capacidade. Então, se Deus não te chamou para fazer alguma coisa, não se atreva a fazer, porque você vai se machucar. Vai ser mais do que a capacidade que você aguenta. Isso vai ser problema para a sua vida. Limite-se a descobrir que tipo de vaso você é. Para fazer o quê? Qual é a sua função? Qual é o seu propósito? Você foi criado conforme bem lhe pareceu ao Senhor. Se você é uma pessoa inteligente, descubra que tipo de vaso é você e cumpra o propósito da sua existência para a glória e louvor do nome do Senhor. Amém? Diga assim: Deus, como artesão, decide como será o vaso. E para terminar essa palavra, queridos, tudo na vida espiritual é dinâmico. A Bíblia fala que Deus, na época de Jeremias, no capítulo 2, ficou indignado e disse que o povo havia feito 2 maldades a ele. E quais eram as maldades? O meu povo a mim me fez 2 maldades. Me deixaram um manancial de águas vivas, 1. Segundo, cavaram para si cisternas rotas, que não retém água. Uma cisterna rachada, furada, que a água vazava. O que Deus estava querendo dizer? Deus estava querendo dizer que Ele não quer nada parado. Um manancial de água viva, a água flui. Uma cisterna, a água fica parada. E o que acontece com água parada? No mínimo, dengue. Água podre. Eu ganhei uma cafeteira maravilhosa, está aí lá o Tony, a Miriam, está aí, coisa linda, maravilha. Aí acabou a cápsula, porque além da cafeteira me deram quase 50 cápsulas. Tomei em tempo recorde. Acabou. Aí não deu tempo de eu ir comprar. E eu não percebi que ficou água no reservatório. Gente do céu. Depois de alguns dias que eu fui pegar, que eu fui no shopping, comprei o café para fazer, a hora que eu fui fazer, aliás, a hora que eu estava comprando, eu falei, nossa Deus, será que eu limpei o reservatório ou será que tem água lá dentro? Porque se tiver água parada lá, o negócio não está legal. Tinha as impurezas ali, porque a água estava parada. Por que eu estou dizendo tudo isso? Você quer ser um vaso bonito? Ninguém falou quero. Vamos voltar a fita. Você quer ser um vaso bonito? Você quer ser um vaso útil? Aleluia! Glória a Deus!
Então se coloque em movimento. Porque o que faz o barro se transformar em vaso? O movimento. A Bíblia fala que quando ele entrou na casa do oleiro, o volume de argila estava onde? Sobre as rodas. Você já viu alguém fazer vaso? É um cilindro redondo, o negócio fica ali, e o que o cara vai fazendo? Pedalando. E quando ele pedala, o que acontece? Começa a girar. Tem gente que quer ser vaso parado, você vai continuar sendo barro, fedido ainda. Se você quer ser um vaso precioso, útil para a glória de Deus, fique na roda, e deixe que a roda gire. Vou ficar tonto, fique, você não vai cair daí não. Coloque-se em movimento. Nossa igreja não está preparada para receber pecador. Só quando a igreja ficar preparada que a gente vai poder evangelizar. Mentira do diabo. A igreja se prepara à medida que o povo vai entrando, louvado seja o nome do Senhor. Não está preparado para discipular. Começa, meu filho, vai trabalhando, Deus vai te moldando à medida que você está em movimento. Eu não sei fazer, viu o Vini aqui tocando baixo. Que bênção. Quando começou, dom, tum, pai, nossa, coisa horrível. E daqui a pouco está tocando. Começou em movimento, treinando, fazendo, errando, tocando a nota errada, mas sendo repreendido, sendo exortado, sendo orientado, mas está lá, está na roda, está mexendo, está girando, e Ele está moldando, Ele está fazendo. Olha, você só será transformado naquilo que Deus sonhou para você, se você estiver em movimento. Louvado seja Deus por essa igreja, porque aqui todo mundo pode se movimentar, todo mundo pode trabalhar, todo mundo pode fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Não faz porque não quer, e não adianta falar que é por causa do coordenador do ministério, não adianta falar que não faz por causa do pastor. Não, nós somos chamados, todos nós estamos na roda. Eu também estou na roda. Eu ainda não sou o pastor que Deus sonhou para mim, mas eu estou aqui deixando Ele trabalhar na minha vida. Eu estou aqui girando, eu estou aqui sendo moldado, eu estou aqui, Ele está deixando as impressões digitais dEle em mim. Ele está fazendo, Ele está moldando. Que Deus continue a trabalhar na sua vida, mas que você se coloque em movimento. Preparado, Deus não trabalha. Gente, que coisa miserável é ficar na igreja por um período, vamos colocar 30 anos, e depois de 30 anos ainda ser um bloco de argila. E sabe o que é triste? Tem muita gente assim. E Deus fica assim, meu Deus, disse eu a mim mesmo, como Jó. Se ele se colocasse em movimento, se ele estivesse na roda, eu poderia imprimir nele as minhas digitais, eu poderia fazer o que eu sonhei para a vida dele, mas parado, ele vai ficar o tempo todo aí, vai sair do mesmo jeito que ele entrou. Que Deus esteja trabalhando na sua vida, mas Deus só trabalha na nossa vida quando a gente está trabalhando, quando a gente está em movimento, porque a vida espiritual é dinâmica, a vida espiritual se dá no movimento, indo, falem de Jesus, discipule, batize, ensine, façam crentes, discípulos de todas as nações. É indo, não é parado. Olha, os pecadores virão, não, você tem que ir, você tem que ir atrás, você tem que correr, você tem que trabalhar, você tem que fazer. E sabe o que acontece? À medida que você está envolvido nessa obra, você nem percebe, mas Deus também está te girando, e Deus também está te apalpando, te moldando, te modelando, para fazer aquilo que Ele sonhou na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Para fechar a palavra, eu não sei você, algumas coisas já estragaram na minha vida. Eu não sei você, mas eu jamais vou sair dessa roda. Eu não sei você,
mas eu vou permitir me render de tal maneira que Ele possa me girar, porque eu sei que é só quando eu estou na roda, em movimento, que Ele vai trabalhar na minha vida. Às vezes estraga. O privilégio do barro é que quando o barro estraga, o barro não faz nada. Todo o trabalho é do oleiro. Todo o trabalho é do Senhor que projetou, do Senhor que sonhou. E Ele vai fazer um novo vaso, porque Ele não desiste da gente. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? É à medida que a roda gira que a transformação acontece. É à medida que a roda gira que a transformação acontece. Feche os seus olhos. Eu só tenho uma pergunta a fazer para a gente. Você continua nas mãos do oleiro? Você continua em movimento? Você está sofrendo porque algo estragou? Você está entristecido porque você imaginou que seria diferente? Não sofra com isso não. Aliás, tire esse peso do seu coração. Tem gente sofrendo desnecessariamente, desejando algo que Deus nunca sonhou para a pessoa. Isso é desnecessário, e isso não traz resultado nenhum. Hoje à noite eu quero orar com quem primeiro quer declarar: eu quero me entregar nas mãos do oleiro. Eu não estou falando que você está desviado, não é nada disso. Eu quero orar com você, que entendeu que, ainda quando a vida estraga, eu quero continuar, eu quero permanecer nas mãos do oleiro. Ah, estragou, e agora? Fique em paz. Ele não desistiu do propósito. Ele não desistiu da obra que Ele tem para realizar em sua vida. Feche os seus olhos. Talvez você queira cantar hoje: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. E se estragou, se quebrou, faz de novo, Senhor. Eu estou aqui sinalizando: eu não quero do meu jeito, eu quero do seu. Eu não quero como eu quero como tu queres que seja. A única coisa que eu faço nessa noite é ousadamente me colocar em movimento, para que o Senhor decida como é que vai ser esse negócio. Eu me rendo, tu és Senhor, e eu estou rendido ao Senhor. Vamos cantar isso bem suave. Eu quero ser Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Eu não sei em que momento Deus falou ao seu coração, mas eu sei que Ele falou. Enquanto nós cantamos pela segunda vez, saia do seu lugar se você quer se entregar a esse oleiro maravilhoso,
que trabalha atentamente na sua obra, envolto, para que você seja o que Deus sonhou para você. Enquanto nós cantamos a segunda vez, vem aqui sinalizar que você quer ser um vaso novo. Se algo estragou na sua vida, eu não sei qual foi a parte da palavra, mas eu quero que você saia do seu lugar. Você é livre para sair do seu lugar e sinalizar para Deus que você quer ser um vaso novo nas mãos do Eterno, em nome de Jesus.